Então, antes de pôr aqui o meu texto à frente, dizer-vos que vocês vão ver que vão gostar imenso dos 2 capítulos que vamos abordar hoje do relatório. No total são apenas 4 páginas no relatório. Vocês têm o original, se quiserem seguir, podem seguir, se já leram. Se não leram, pelo menos a partir de hoje, quando puderem, procurem ler, porque vão encontrar coisas verdadeiramente muito bonitas. Mas ok, então começamos com a invocação do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei-nos o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis Renovareis a a face face da da terra. terra. Oremos ao Deus que instruís os corações dos vossos fiéis com os luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e saibamos dar sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, Amém. sede da sabedoria. Rogai por nós. Muito bem. Então, depois, à medida que for explicando o texto, vou-vos explicando na minha leitura e interpretação as grandes novidades que o texto tem numa linguagem naturalmente de alguma maneira nova e mais universal até, mas por outro lado a realidade é aquela que muitos de nós que vivemos o carisma e que recebemos de Chiara esse dom, mas eu depois na devida altura vou salientando e chamando a atenção para aquilo que são exatamente estas novas expressões que o Papa usou no concílio. Uma delas que depois teremos ocasião de ver é aquilo que ele chama a conversação no espírito. E a conversação no espírito, na minha leitura, é verdadeiramente uma realidade, tem muito que ver com o Espírito Santo. Portanto, vamos... Ora, deixa-me lá ver se eu... Onde é que eu tenho o texto? Aqui, ok. Então, o segundo capítulo do relatório intitula-se, e reparem lá já a profundidade deste título, Reunidos e Enviados pela Trindade. Se calhar a gente às vezes fala que somos enviados por Deus, somos reunidos em nome de Deus, mas não se usa muito a expressão pela Trindade. É evidente que Deus é Trindade, mas eu acho lindíssimo que o relatório do Sínodo e as pessoas que o prepararam, e talvez porque isso foi uma experiência vivida pelos membros do Sínodo, a experiência trinitária. É muito bonito aparecer como segundo capítulo e como origem e fonte da reunião e da missão do envio, exatamente a Trindade. É evidente que, como naturalmente o Sínodo vem muito na sequência do Concílio Vaticano II, citou o número 4 da Lumen Gentium, onde se diz: a Igreja é um povo unido pela unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E depois diz-se que, naturalmente, o Pai, através do envio do Filho e do dom do Espírito Santo, envolve-nos num dinamismo de comunhão e de missão que nos faz passar do eu ao nós. Esta
é exatamente uma das grandes ideias centrais do documento, do relatório, e também nós compreendemos o que é que significa esta expressão passagem do eu ao nós, que é, no fundo, a dimensão do povo de Deus e que é da espiritualidade meramente individual à espiritualidade coletiva. Portanto, nos fez passar do eu ao nós e nos coloca ao serviço do mundo. Portanto, vocês já perceberam que está aqui a fundamentação trinitária da sinodalidade. Portanto, o título do capítulo é, recordo outra vez, Reunidos e Enviados pela Trindade. E, no fundo, esta expressão do número 4 da Lumen Gentium acaba por nos chamar a atenção que o Pai, através do envio do Filho e do dom do Espírito Santo, no fundo, inseriu-nos a nós num dinamismo de comunhão e de missão, enviados pela Trindade, que nos faz passar do eu, da concepção meramente individual da espiritualidade, que predomina, infelizmente, quando a espiritualidade é a espiritualidade de um povo, e é uma espiritualidade trinitária. E, portanto, por essa razão, faz-nos passar do eu ao nós e coloca-nos ao serviço do mundo. Portanto, a nossa missão é uma missão de comunhão e, por isso, é uma missão trinitária. Então, para que tudo isto aconteça, é preciso que todos os batizados se comprometam a exercitar em reciprocidade a sua própria vocação, o seu próprio carisma e o seu próprio ministério. Portanto, reparem, está aqui consagrado neste texto das convergências, que é sempre a primeira parte de cada capítulo, que esta reunião pela Trindade, conduzida e convocada pela Trindade, que ao mesmo tempo nos envia em missão, sempre a Trindade, para que tal aconteça, é necessário que todos os que estamos aqui, aqueles que hoje estamos a assistir e os que habitualmente assistem, todos nós batizados, comprometemo-nos em virtude da fé a exercitar em reciprocidade, e é muito importante este termo, porque evoca o mandamento novo do amor recíproco, e o que é que são chamados a exercitar em reciprocidade? A própria vocação batismal, antes de mais, o próprio carisma, seja ele um carisma pessoal, porque dom dado por Deus, seja o carisma concedido à Igreja ou a qualquer carisma específico que o Espírito Santo suscitou na Igreja, e inclusivamente o Papa aqui une as duas dimensões, a dimensão carismática e a dimensão hierárquica. Portanto, tudo isto, vocação batismal, carisma e ministério, constituem esta reciprocidade que, de facto, atua a comunhão e a missão, que é o envio que a Trindade faz de cada um de nós. Muito bonito isto. Portanto, este é como que o ponto de partida da fé das pessoas que, naturalmente, são eles que estão a dizer, participaram neste sínodo. Segunda grande convicção, e é muito importante aprender isto porque começamos a perceber melhor, afinal, o que é a sinodalidade. Para já percebemos que era este o sabor que tinha a sinodalidade nos primórdios da Igreja. E agora, o que nessa altura já se foi traduzido em vida e o que o sínodo pede a toda a Igreja é que este testemunho da fraternidade eclesial e a dedicação missionária ao serviço dos últimos, que nós somos chamados a realizar, o sínodo reconheceu e considerou como ponto assente que
nunca estaremos à altura do mistério do qual somos sinais e instrumentos. Para dizer que temos uma missão tão grandiosa, tão importante, precisamos de tomar cada vez mais consciência daquilo que é a nossa vocação e missão enquanto batizados. E a terceira linha desta primeira parte das convergências tem aqui uma afirmação que é central e que me parece muito importante e que é esta. Reconhecer em tudo isto que eu acabei de dizer o primado da graça. Aquilo que nos distingue de uma qualquer outra assembleia, de qualquer outra natureza, mesmo que trabalhem muito democraticamente ou até com outras características e virtudes, de qualquer modo, nenhuma delas tem como primeira finalidade a vida da graça. Isto é o que nos distingue de todos os outros. É que para nós, a graça de Deus, estamos a falar sabemos todos o que é a graça, não é? Portanto, reconhecemos, antes de mais, que aqui está o primado da graça divina. E, portanto, por estes dons, somos chamados a experimentar de que modo as relações fraternas, a reciprocidade do amor, são lugar e forma de um autêntico encontro com Deus. Portanto, eu acho que vocês devem voltar aqui quando puderem e ler estas coisas todas pausadamente para perceberem a grandeza deste documento. E se calhar ao fazê-lo irão experimentar aquilo que o próprio texto diz. Experimentar de que modo as relações fraternas, nós, numa linguagem ideal, podemos dizer, quando temos Jesus no meio, elas tornam-se, porque são, lugar e forma de um autêntico encontro com Deus. Mais uma vez, repete a ideia de cima, o encontro com Deus não é meramente individual, nem só de dimensão pessoal, mas é um encontro coletivo, um encontro do povo de Deus. Portanto, é muito importante perceber a profundidade deste documento. Agora, a quarta convergência que o segundo capítulo salienta tem aqui a tal palavra que eu já introduzi, da conversação no Espírito. O que é que o Sínodo entendeu e o que é que o Papa nos propõe com esta expressão conversação no Espírito? Nós estamos muito habituados, quando digo nós, agora estou a falar das pessoas ligadas ao movimento, a falar de comunhão de alma. E uma comunhão de alma que particularmente gera, pelo amor recíproco, a presença de Jesus no meio, conforme o texto evangélico de Mateus 18:20. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. Portanto, isto é uma expressão do Evangelho de São Mateus, e por isso é Sagrada Escritura, é revelação. Nós normalmente não valorizamos muito esta dimensão da presença do ressuscitado, mas o Sínodo pegou nela e na linha D diz exatamente isto. A conversação no Espírito é um instrumento que, mesmo com os seus limites, é fecundo para permitir uma escuta autêntica e para discernir aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas. É muito bonito isto. Porque ao fim e ao cabo está a dizer-nos que, no fundo, Jesus no meio, a presença do ressuscitado entre 2 ou mais, como diz Mateus 18:20, que se amam através do amor recíproco, acaba por ser um instrumento
que apesar da limitação da nossa condição humana, é, do ponto de vista espiritual, fecundo ao ponto de permitir uma escuta autêntica que nos ajuda a discernir aquilo que o Espírito diz às igrejas. Portanto, a sinodalidade está, neste momento, por esta linha D do segundo capítulo, a ser identificada propriamente com aquilo que podemos dizer é a experiência da presença de Jesus no meio na sua igreja, onde dois ou mais, ao fim e ao cabo. E depois o Papa esclarece ainda, o documento, não é? A palavra conversação exprime algo mais do que um simples diálogo. O Papa está-se a referir ao trabalho que eles faziam à volta daquelas mesas como trabalho de grupo. E diz, atenção, olhem que aquela conversação no espírito é mais do que um simples diálogo. E agora explica. Entrelaça harmoniosamente pensamento e sentimento. Portanto, é reflexão teológica, mas ao mesmo tempo é também sentimento fraterno e sentimento espiritual. E depois, como fruto e consequência, gera um mundo de vida partilhada. É muito bonito. Porque o Papa está a dizer o que é, ao fim e ao cabo, um sínodo. E neste momento este sínodo em concreto estudou o tema da sinodalidade e que vai fomentar a sinodalidade na Igreja, está-nos a dizer que esta sinodalidade é uma das experiências mais requintadas da ação apostólica da Igreja. Muito bonito. Este documento é de uma profundidade enorme. E esta expressão ficou cunhada, não é cunhada no sentido de parentesco, é cunhada no sentido de chancela. Ficou cunhada pelo sínodo. Portanto, esta conversação espiritual, nós podemos dizer, é a comunhão daqueles que têm entre si Jesus no meio. E agora o Papa esclarece ainda sempre nesta linha D. Conversar no espírito significa viver a experiência da partilha à luz da fé e à procura do querer de Deus, da vontade de Deus, discernimento da vontade de Deus. Numa atmosfera autenticamente evangélica, dentro da qual o Espírito Santo pode fazer ouvir a sua voz inconfundível. Eu acho isto belíssimo, porque eu toda a vida relacionei sempre a presença do ressuscitado como sendo a afirmação e a luz do Espírito Santo. Porque o ressuscitado e o Espírito Santo estão extraordinariamente ligados. Porque é o Espírito Santo que o ressuscita como humanidade dos mortos. E por isso compreende-se agora isto que o Papa, que o documento vem dizer, que se trata de uma atmosfera autenticamente evangélica, que é a vida que nasce do ressuscitado, dentro da qual, de cuja experiência evangélica, o Espírito Santo pode, não quer dizer que a gente tenha a capacidade sempre de atrair o Espírito Santo, mas quando nos amamos desta maneira, nós atraímos o Espírito Santo, que faz ouvir a sua voz inconfundível. Muito bonito. Portanto, isto é só para dizer a profundidade destas convergências a que os membros do Sínodo chegaram. E agora, precisamente para evitar que não se chegue aqui e se fique por coisas que ficam além da presença de Jesus no meio, o Papa, e para evitar risco de autorreferencialismo, de autoconservação, são visões que, ao fim e ao cabo, são limitadas, porque não partem nem de Jesus no meio, como ressuscitado,
nem do próprio Espírito Santo. Portanto, agora aqui o Papa faz aqui procura explicar com exatidão o que é que isto quer dizer. A lógica do diálogo, da aprendizagem recíproca e do caminhar em conjunto, que são tudo características da sinodalidade, deve caracterizar o anúncio evangélico. Portanto, primeira coisa, a sinodalidade é em ordem ao anúncio evangélico e o serviço dos pobres. Como, pois é, só há verdadeira sinodalidade quando houver opção preferencial pelos pobres. E ainda, e agora o que o Papa está a acrescentar, aquelas coisas a que ele nos tem tornado cada vez mais sensíveis, que é o serviço dos pobres, o cuidado da casa comum, a ecologia, e a pesquisa teológica. Portanto, anúncio evangélico, serviço dos pobres, cuidado da casa comum, pesquisa teológica, tornando-se tudo isto o novo estilo pastoral da Igreja. A Igreja, se quer verdadeiramente fazer pastoral, salos de salvação, tem que juntar estes elementos todos. Anúncio evangélico, serviço dos pobres, cuidado da casa comum e pesquisa no sentido de aprofundamento teológico. E isto é, na opinião do documento, o novo estilo pastoral da Igreja. Portanto, estas são as convergências. Vejam nesta pagineta do número 2, que é metade do capítulo, está a falar sobre as convergências, a série de coisas importantíssimas que aqui estão nesta página. Portanto, não vou repetir agora tudo o que já disse, mas é só para vos chamar a atenção e para evitar no vosso coração e na vossa mente a curiosidade de ir ler com calma este segundo capítulo, que é muito, muito importante. Agora vamos passar para a segunda parte deste capítulo. São as questões a aprofundar. E também neste aspecto, mesmo atrás, estamos a falar das convicções, que é como que o resumo da fé, dos conteúdos da fé. Aqui agora são realidades novas sobre o que se tem vindo a falar, sobre os concílios, o magistério da Igreja têm procurando salientar e desenvolver. E então a Igreja propõe-se neste momento, nesta perspectiva da missão e da comunhão trinitária, a fazer coisas novas para que isto seja cada vez mais o que acabamos de dizer quando lhe chamamos este novo estilo pastoral da Igreja. Então, neste sentido, o que é que o Sínodo se propõe aprofundar? Ele considera que é necessário aprofundar o perfil teológico dos critérios de discernimento eclesial. Para dizer que esta questão de discernimento não é apenas a nossa cabeça a raciocinar, é demasiado pouco, simplesmente humano. Então é preciso que olhemos a partir da teologia. E olhar a partir da teologia significa olhar a partir da revelação, a partir do magistério, a partir das fontes que a teologia normalmente utiliza para fazer o seu caminho teológico. Portanto, o Papa diz, é necessário aprofundar sobre o perfil teológico os critérios de discernimento eclesial, de modo que a referência à liberdade e à novidade do Espírito seja oportunamente coordenada com o evento de Jesus Cristo que aconteceu de uma vez para sempre. A Carta aos Hebreus fala disto no capítulo 10º, versículo 10º. Ou seja, pensar desta maneira
requer que nós esclareçamos qual a relação entre a escuta da palavra de Deus, atestada na Escritura, o acolhimento da tradição e do magistério da Igreja e a leitura profética dos sinais dos tempos. É muito complexo. Complexo no sentido muito completo também. Portanto, procurar esclarecer esta relação entre a escuta da palavra, e amanhã é o domingo da palavra, portanto, estamos aqui exatamente nesta perspectiva de perceber que há uma palavra que é anunciada e que é nova, na medida em que é uma palavra recente, que nasce do Concílio Vaticano II, esta leitura, nova leitura evangélica da palavra e da experiência da Igreja. Para quê? Para que se estabeleça ou se esclareça qual a relação entre a escuta da palavra de Deus, que por sua vez é atestada na Escritura, o acolhimento da tradição, portanto, faz atualmente nossa a fé da Igreja, no sentido da tradição da Igreja, e ao mesmo tempo ajuda a aprofundar o magistério da Igreja e uma certa leitura profética dos sinais dos tempos. Para uma coisa, nós percebemos perfeitamente isto que está a ser dito e se calhar até nos alegramos por ter feito o trabalho que temos vindo a fazer ao longo destes últimos anos. Nós temos dedicado muito tempo a aprofundar e a compreender melhor e se calhar até a buscar leituras que nem sempre são bem feitas, mas a buscar leituras novas que tenham a garantia de ser genuínas e bem feitas. Para quê? Para estabelecer, como se dizia, a terminar, a relação entre a palavra de Deus atestada na Escritura, o acolhimento da tradição, que é, ao fim e ao cabo, o reconhecimento de que a Igreja é genuína e é genuína também na sua vocação, e o magistério da Igreja, e por outro lado, a terminar, a leitura profética dos sinais dos tempos. Portanto, não é uma coisinha de sumenos importância, mas pelo contrário, é algo de muita, de grande mesmo importância. Então, diz agora na linha seguinte, para este objetivo, para alcançar este objetivo, é fundamental que se promovam visões antropológicas, tanto da condição humana e espirituais, capazes de integrar e não justapor a dimensão intelectual e a emotiva da experiência da nossa fé, superando todo o tipo de reducionismo e, naturalmente, se calhar, alargá-lo para que todos tenhamos consciência da importância de superar qualquer tentação de reducionismo ou de dualismo entre razão e sentimento. Pelo contrário, o que é razão, no sentido que é reconhecimento por parte do magistério e da tradição, não briga, não pode brigar de maneira absolutamente nenhuma com esta novidade que, ao fim e ao cabo, é fruto e continua a ser fruto da atuação e da concretização destas vocações no seio das comunidades cristãs. Portanto, nós temos que, na linha do que o Papa disse, o documento disse aqui atrás, requer que haja uma relação entre a dimensão profética da Escritura, o acolhimento da tradição e, ao mesmo tempo, a leitura profética dos sinais dos tempos. Portanto, dizer que o Sínodo não se limitou a andar aí apenas a sugerir coisas que estão na moda e que toda a gente acha hoje que são muito importantes, mas este aprofundamento quer dizer que, ao fim e ao cabo,
toda a ação da Igreja é assistida e marcada pelo Espírito Santo. Depois, outra convergência onde os membros do Sínodo querem chegar é perceber que nós temos de integrar e não simplesmente justapor a dimensão intelectual e a evolutiva na experiência da fé. Ou seja, superar todo o tipo de reducionismo e dualismo entre razão e sentimento. Ou seja, nós muitas vezes olhamos para estas coisas como separadas, razão por um lado, sentimento por outro. Mas depois vimos muitas vezes os sentimentos que são iluminados pela razão também suscitarem à razão preocupações espirituais e não meramente racionais. Portanto, é muito importante também esta tendência para alcançar e realizar este objetivo fundamental em que se promovam visões antropológicas e espirituais capazes de integrar e não justapor a dimensão intelectual e a emotiva da experiência da fé. Ou seja, a gente só consegue falar de experiência da fé quando o homem todo, ou o homem no seu todo, estiver ligada a estes grandes valores da fé, da experiência da fé. Portanto, não justapor a dimensão intelectual e a emotiva da experiência da fé, mas superando todo o tipo de reducionismo e de dualismo entre razão e sentimento. Portanto, o Papa quer ainda que todos tenham percebido, e é na linha do esclarecimento que aparece esta outra proposta que vem a seguir, que é a de esclarecer como é que a conversação, voltamos atrás ao tema da conversação no espírito, possa integrar os contributos do pensamento teológico e das ciências humanas e espirituais. Portanto, cada vez mais o Papa reconhece a utilidade e a necessidade de acompanhar esta formação, e está aqui explícito no documento do Sínodo, o quanto seja importante justapor a dimensão intelectual e emotiva na experiência da fé, superando todo o tipo de reducionismo e de dualismo entre razão e sentimento. Ainda uma nova exigência que o Sínodo salientou, como questões que devem ser aprofundadas, o Sínodo diz que não justapor a dimensão intelectual e a emotiva da experiência da fé. Se as pessoas fazem uma experiência real da fé, então isto quer dizer que a conversação no espírito pode integrar os contributos do pensamento teológico e as ciências humanas e sociais. Portanto, é muito importante porque se vê que não é uma questão de querer estudar, apenas de querer estudar mais, mas é uma visão onde mesmo pessoas já mais maduras podem continuar a aprofundar a dimensão teologal das próprias afirmações destes valores novos a que a obra que estamos a preparar do Sínodo nos dê conteúdos de reflexão e de aprofundamento que nos diga o que é a importância da sinodalidade. Portanto, ainda de novo, quase como uma insistência, diz-se: é importante esclarecer como é que a conversação no espírito, tal experiência com Jesus no meio,
pode integrar os contributos do pensamento teológico e das ciências humanas e sociais. Pois o Papa faz aqui referência aos métodos tradicionais do ver, julgar e agir, ou reconhecer, interpretar e eleger, como para dizer, todo este trabalho intelectual foi feito nas décadas anteriores e nas seguintes ao desenvolvimento do concílio, naturalmente ir buscar este contributo da nova reflexão que o povo de Deus sente o dever de realizar. Depois, em termos das propostas, este segundo capítulo faz apenas 3 propostas. Como sabem, as propostas são, de alguma maneira, coisas que a Igreja já sentiu ter consolidado e agora tenta formalizá-los ou formalizá-las, estas convicções, para consolidar, através da sinodalidade, a fé da Igreja. Então diz-se, faz-se a proposta de experimentar e adaptar a conversação no espírito e outras formas de discernimento na vida das igrejas. Está aqui uma clara recomendação e, por isso, proposta de concretização de experiências a adaptar para que a conversação no espírito e outras formas de discernimento na vida da Igreja possam, de alguma maneira, valorizar, de acordo com a Igreja, com as culturas e os contextos, a riqueza das várias tradições espirituais. Segundo a proposta explícita, diz o seguinte: cada igreja local dote-se, enriqueça-se de pessoas idóneas e preparadas para facilitar facilitar e acompanhar processos de discernimento eclesial. Portanto, é como que a Igreja a assumir a urgência e a necessidade deste novo modo de ver a vida da Igreja, sobretudo ao nível da sinodalidade. Uma segunda proposta que o segundo capítulo nos faz é que cada igreja local deve ser dotada, é uma recomendação que o Papa faz, deve ser dotada de pessoas idóneas que, por sua vez, devem preparar-se, e este documento é já um conteúdo de elementos que prepara as pessoas para uma visão mais adequada da Igreja, garantindo o silêncio, a paz nas relações fraternas e assim por diante. Portanto, agora, segunda proposta, são apenas 3 as propostas deste capítulo, mas a segunda proposta faz expressamente referência a esta proposta que vou passar a ler agora. Cada igreja local dote-se de pessoas idóneas e preparadas para facilitar e acompanhar processos de discernimento eclesial. Portanto, estas especialidades, digamos assim, que as igrejas procuram aprofundar, é ao mesmo tempo reconhecer que a Igreja, ao transmitir isto para as nossas mãos, está, de alguma maneira, a considerar-nos pessoas idóneas e a preparar-nos para fazer e acompanhar processos de discernimento vocacional. A terceira e última proposta deste segundo capítulo é o seguinte: a prática do discernimento
deve realizar-se no âmbito pastoral, deve também realizar-se no âmbito pastoral de modo adequado aos contextos. Reconhecer melhor os carismas presentes na comunidade, confirmar com sabedoria tarefas e missionários, projetar à luz do Espírito os caminhos pastorais. Portanto, estas são as três apostas, ou as três propostas, que se trata de experimentar e adaptar a conversão no Espírito a outras formas de discernimento na vida das igrejas. E cada igreja local deve ser dotada de pessoas idóneas e preparadas para facilitar o acompanhamento de processos de discernimento vocacional. Então, para acabar este capítulo, falta-nos apenas uma proposta. Então, o que é que significa estes batismos no Espírito que ouvimos antes, quando tivemos contacto com a beleza e a multiplicidade dos carismas, mas também me sinto pessoalmente muito satisfeito, mesmo que não chegue a realizar plenamente a proposta do Espírito Santo, seja como for, é urgente, de alguma maneira, que nós sejamos capazes de experimentar e adaptar a conversão no Espírito e outras formas de discernimento da vida das igrejas. E agora, descendo ainda mais ao concreto, o Papa afirma que cada igreja local se deve dotar de pessoas idóneas e preparadas para facilitar e acompanhar processos de discernimento pessoal. Portanto, se as pessoas que estão dentro não têm um percurso de verdadeiro compromisso, podemos ouvir coisas muito bonitas, as pessoas ninguém segue aquilo. Portanto, deve ser feito com meios que a própria Diocese de Sinalunga não tem ao alcance, mas é por aí e é por esse meio que se devem fazer. De qualquer modo, ainda ao nível das propostas, há aqui um pedido de palavra, que depois eu vou naturalmente pedir que cada um de nós faça seu também isto e perceba que efetivamente a sinodalidade é um compromisso de todos e todos devem assumir estas propostas que o documento sugere como nossas, como próprias, digamos assim. Portanto, cada igreja local deve-se dotar também de pessoas idóneas e preparadas para facilitar e acompanhar os processos de discernimento eclesial, que são fundamentalmente aquele que é o objetivo da sinodalidade. Por sua vez, e ainda uma terceira proposta, a prática do discernimento seja realizada também em âmbito pastoral, de modo adequado aos contextos, para reconhecer melhor os carismas presentes na comunidade. O facto de introduzir pessoas com carisma na reflexão carismática não é só uma riqueza das pessoas que convivem umas com as outras, mas é dotar as igrejas particulares da riqueza de vida que são estas pessoas. Portanto, estas são as propostas. A última é a prática do discernimento seja realizada também em âmbito pastoral. Portanto, de modo que aos contextos seja dada fundamentação para que se possam discernir e realizar o âmbito pastoral que é mais adequado, naturalmente, hoje a estes contextos de sinodalidade.
Portanto, como perceberam, até é uma linguagem de si mesmo atraente e muito próxima daquilo que, ao fim e ao cabo, o Concílio precisou, e o Concílio, e o Sínodo, melhor, precisou e esclareceu. Portanto, não fez superficialmente, mas fez em profundidade. Então, entramos agora no terceiro capítulo, entrar numa comunidade de fé, que é o caminho feito pela irmã. Naturalmente, entrar numa comunidade de fé que é a iniciação cristã. Portanto, este é o terceiro capítulo. É muito, muito importante perceber esta valorização que o Sínodo está a dar à iniciação cristã. Não se esqueçam que nós olhávamos para estes três sacramentos assim um bocadinho sem a sua profundidade. Agora estamos a chamar ao batismo, à confirmação e à Eucaristia aquilo que são verdadeiramente, chamar-los pelo nome. Qual é o dom, a graça, a profundidade, a intensidade que cada um destes sacramentos tem. Então, primeira convergência sobre este terceiro capítulo. Entrar numa comunidade de fé a partir, ou seja, através da iniciação cristã. A iniciação cristã, diz o documento, é o itinerário através do qual o Senhor, mediante o ministério da Igreja, nos conduz na fé pascal e nos insere na comunhão trinitária e eclesial. Portanto, neste ministério e, portanto, nesta fé da Igreja que vive ligada ao mistério pascal e nos insere na comunhão trinitária e eclesial, através deste itinerário, cruzam sempre a escuta da palavra de Deus, a conversão da vida, a celebração litúrgica e a intercessão na comunidade e na sua missão. A inserção na comunidade e na sua missão. Portanto, o percurso catecumenal deve ser o paradigma do modo de caminhar juntos eclesial. Portanto, voltamos a valorizar coisas que em si mesmas são importantíssimas. Não se trata apenas de preparação ou de administração de sacramentos, mas, sobretudo, de radicar na comunidade de fé esta experiência que é a iniciação cristã. Portanto, neste esforço, neste radicamento, nós vemos cruzarem-se a escuta da palavra de Deus, a conversão da vida, a celebração litúrgica e a intercessão da comunidade e de toda a missão. Ora bem, é por esta razão que o percurso catecumenal, estamos a falar dos sacramentos da iniciação cristã, com a gradualidade das suas etapas e das suas passagens, é o paradigma de todo o caminhar juntos eclesial. Portanto, temos que nos habituar cada vez mais a perceber que o que estamos a fazer agora com a sinodalidade é verdadeiramente um caminho inovador, porque dá-lhe profundidade à parte da formação que isto pressupõe. Portanto, é o paradigma de todo o caminhar juntos eclesial. Portanto, esta foi a linha A das convergências. A linha B começa por salientar que a iniciação coloca em contacto com a sua grande variedade de vocações e de ministérios eclesiais.
Portanto, o que dá importância eclesial à variedade das vocações e dos ministérios eclesiais é o facto de estas pessoas, conhecemos muitas delas, naturalmente, esta iniciação coloca-se num contexto de grande variedade de vocações e de ministérios eclesiais. Portanto, que é o que vem de trás quando a gente salientou a importância de estarem todas as vocações, todos os carismas e todas as pessoas, em certo sentido. Portanto, na prática desta ação pastoral, a comunidade cristã explica, ou melhor, experimenta, a primeira forma de sinodalidade. Muitas vezes ainda não estamos bem conscientes, mas já estamos, através do elenco destas convergências que o quarto capítulo está, o terceiro capítulo, entrar numa comunidade de fé através da iniciação cristã. Portanto, na prática desta ação pastoral, a comunidade cristã experimenta a primeira forma de sinodalidade. Antes de qualquer distinção de carismas e de ministérios, todos fomos batizados num só Espírito e, portanto, para sermos um só corpo. Já perceberam que é uma citação, quer da Escritura, quer do Concílio, que nos ajuda também a perceber melhor o valor que atribuem como valor sinodal a estas etapas que depois formam a base daquilo que é verdadeiramente a sinodalidade. Portanto, antes de qualquer distinção de carismas e de ministérios, recorda-se mais uma vez a citação que o documento já fez da primeira carta aos Coríntios: todos nós fomos batizados uns num só Espírito para sermos um só corpo. A citação é de 1 aos Coríntios 12, 13. Portanto, a importância de viver esta comunhão que depois se vê traduzido na riqueza que são estas experiências conduzidas pelo Espírito Santo. Depois o documento fala ainda aqui, eu passo rapidamente, aquilo que se chama o sensus fidei e o consensus fidelium, ou seja, a consciência dos membros da Igreja chega a um cume de comunhão a que se chama o sentido da fé. Portanto, é a Igreja que é ela própria que tem consciência da importância e do valor e da transcendência da fé. Mas, por outro lado, os processos sinodais valorizam este dom e permitem verificar a existência daqueles consensos dos fiéis a que nós chamamos consensus fidelium. Uma coisa é o sensus fidei, se todos estarmos de acordo sobre o sentido da fé, outra coisa é o consenso dos fiéis. É evidente que aí não é preciso que façamos imediatamente esse trabalho, mas temos que estar habituados a ligar estes dois aspectos. Por um lado, o sensus fidei, por outro lado, o sensus ou o consensus fidelium. A dimensão genuína da fé e a dimensão comunitária do consenso, da unidade da fé por parte dos fiéis. Quarta convergência, e já se refere, naturalmente, até aqui falámos da fé, a partir de agora vamos falar da confirmação. E diz-se, a confirmação, de certa forma, faz da graça do Pentecostes um dom perene na Igreja. É interessante isto. Valoriza o Pentecostes, que é a experiência, digamos assim, da confirmação, dizendo, de certa forma,
a confirmação é como que uma continuidade do ponto do Pentecostes, onde recebemos todos o dom perene na Igreja. Acho que isto também é muito importante, ajudar-nos a perceber que não é assim uma coisinha, é uma coisa muito séria e muito importante. E terceiro sacramento que integra este grupo de sacramentos, a que chamamos experiência e dom da nossa fé, a partir da confirmação, a partir do batismo, primeiro que tudo, e depois também a partir da Eucaristia. Ora bem, ainda sempre dentro das convergências, o documento diz que a celebração da Eucaristia, sobretudo ao domingo, é a forma primeira e fundamental com a qual o santo povo de Deus se reúne e se encontra. Portanto, a dizer, a maneira como o batismo adquire importância nesta perspectiva sinodal, a confirmação é uma experiência concreta, frutifica e faz crescer, digamos, este povo de Deus na experiência da fé, e, por outro lado, a celebração da Eucaristia ajuda-nos a convergir naquela que é a obrigação dominical, ou seja, a experiência da fé que é feita através da Eucaristia dominical. Portanto, a comunhão, para indicar ao mesmo tempo a plena participação na Eucaristia e na natureza das relações entre os fiéis e entre as igrejas. A terminar, a partir da Eucaristia, a última convergência, a partir da Eucaristia aprendemos a articular unidade e diversidade. Ou seja, a unidade da Igreja e a multiplicidade das comunidades cristãs, a unidade do ministério sacramental e a variedade das tradições litúrgicas. Tudo isto, se for possível guardar, acho que é importante para percebermos como, a partir da Eucaristia, se aprende a articular unidade e diversidade, a termos todos o mesmo fundamento da fé e, ao mesmo tempo, a estarmos abertos àquilo que são propriamente as formas concretas da vida eclesial. Neste terceiro capítulo, que se intitula, como vimos atrás, entrar numa comunidade de fé, a que nós chamamos a iniciação cristã, agora passamos para as questões a aprofundar. O sacramento do batismo não pode ser compreendido de maneira isolada, fora da lógica da iniciação cristã e muito menos de maneira individualista. Isto é muito importante porque está aqui a fazer-se uma valorização enorme da iniciação cristã. O sacramento do batismo não pode ser compreendido de forma isolada, fora da Igreja e na iniciação cristã. E por isso temos que juntar aqueles que são os frutos do aprofundamento do batismo como primeira consagração da nossa fé. Segunda convergência, segunda questão a aprofundar é o amadurecimento do sensus fidei, que exige não só que se tenha recebido o batismo, mas que se desenvolva a graça do sacramento numa vida do autêntico discipulado, que os batizados, que naturalmente se preparam para receber a totalidade da iniciação cristã, devem assumir como uma coisa que não termina com o rito, mas continua com o aprofundamento que esses ritos e que essas experiências
nos ajudam a fazer para compreender mais profundamente a fé. Portanto, ainda uma terceira convergência, peço desculpa sempre, uma terceira questão a aprofundar é a de despertar em todos os fiéis o chamamento à edificação da comunidade, à missão no mundo e aos testemunhos de fé. Como para dizer, não basta receber os sacramentos, é necessário despertar nos fiéis a capacidade de edificar uma comunidade. Os sacramentos servem para edificar uma comunidade. E, ao mesmo tempo, a missão no mundo e o testemunho da fé dão consistência e importante valor do que é a celebração dos 3 sacramentos da iniciação cristã. Por outro lado, a última das questões a aprofundar é prosseguir a pesquisa sobre o modo em que a lógica catecumenal pode iluminar outros percursos pastorais. Ou seja, nós temos que perceber que no aprofundamento teológico ou pastoral nós temos que ir para além da mera lógica catecumenal, mas sim do influxo que o Espírito Santo ao longo da nossa vida, independentemente dos momentos fulcrais dos sacramentos, tem no cotidiano como inspiração dos grandes valores da fé. E agora, o segundo capítulo, peço desculpa neste caso, o terceiro capítulo apresenta apenas 3 propostas. Quais são as 3 propostas deste capítulo? Se a Eucaristia dá forma à sinodalidade, o primeiro passo a dar é honrar a sua graça com um estilo celebrativo à altura do dom e com uma autêntica fraternidade. Portanto, a Eucaristia, como depois se vai dizer mais adiante, tem que ser celebrada de maneira não só digna, mas convicta, profunda, se sinta que aquela pessoa que está a preparar o povo de Deus para viver em profundidade a iniciação cristã, deve encontrar na Eucaristia a forma mais perfeita da sinodalidade. Já nunca tínhamos pensado nisto. A sinodalidade nasce também da forma perfeita e sentida e genuína de celebrar a Eucaristia. Um segundo passo, para além deste que diz respeito à Eucaristia, um segundo passo refere-se à exigência assinalada por várias partes de tornar a linguagem litúrgica mais acessível aos fiéis e mais encarnada na diversidade das culturas. Portanto, aqui para a frente, suponho que as nossas celebrações devem ser não só exigentes e assinaladas por todos os membros que estão a celebrar estes sacramentos de iniciação cristã, mas também, de alguma maneira, de os adaptar cada vez mais às culturas, à natureza das comunidades, à experiência que as diversifica umas das outras. E terceira e última proposta do terceiro capítulo é a seguinte: um terceiro passo consiste no esforço pastoral de valorizar todas as formas de oração comunitária sem se limitar apenas à celebração da missa. Ou seja, a celebração da missa é fundamental, é a Eucaristia, mas ao mesmo tempo precisamos de perceber que também há outras realidades que não só a Eucaristia, que devem adquirir esta profundidade
este valor, este sentido, e, portanto, mesmo as práticas de piedade popular, que o Papa tanto aprecia e respeita profundamente, acha que elas espelham o gênio das culturas locais. São elementos de grande importância para favorecer o envolvimento de todos os fiéis, para introduzir gradualmente no mistério cristão e para aproximar e ir ao encontro com o Senhor, para, de alguma maneira, favorecer o encontro e a familiaridade com todos os membros da Igreja. Portanto, só para dizer que as pessoas, quando participam nesta dimensão da Eucaristia, devem ter a perfeita consciência de que é uma realidade nova, como eu dizia há bocado. Não é um grupo qualquer cultural, empenhado na política ou em qualquer outro sítio. Não. É a mais alta expressão da fé, porque é exatamente aquela, como tínhamos atrás, de Jesus no meio. Ok, desculpem lá, eu fui um bocadinho mais além da horita que habitualmente costumamos utilizar, porque também tivemos uma introdução um bocadinho mais longa, mas dá para perceber a beleza deste documento e o aprofundamento que ele faz de algumas descobertas. Para mim, consiste em descobertas, porque é sentir a Igreja fazer sua a experiência dos novos carismas e das novas comunidades. Portanto, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a ir percebendo pouco a pouco estes temas que são tão importantes para este crescimento da Igreja e esta nova dimensão da Igreja.